começando a primeira live do Nezan, hoje com uma convidada muito querida, muito especial, debutando aí nessa nossa experiência, né, dessa nova forma de comunicação aqui pela internet. Vocês conseguem... Então, o áudio tá ok. Minha mãe tá online. Oi, Fê! Oi, Oi, tudo bom? olá, tudo ótimo, e você? Feia Tô... também? Os Vocês feios aqui. por aqui. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Fê, estava aqui começando, dando boa tarde, né, para as Uhum. pessoas e explicando, como eu tinha conversado com você mais cedo pelo WhatsApp, né, que essa é a primeira vez que a gente faz uma live aqui no grupo. A gente participou na semana passada, retrasada, não me lembro, mas a convite de um grupo também muito querido, um grupo de mães, né? E essa é a primeira vez que a gente faz. Então, Uhum. obrigada por participar aqui com a gente. E expliquei para Fernanda, né, a gente conversando pelo WhatsApp, por que o Nezan estava vindo com essa proposta de saúde mental, né? E aí o que eu expliquei para ela, e aproveitando para explicar para todo mundo, é que aqui no nosso grupo a gente trabalha com saúde integral. E como é que a gente trabalha saúde integral sem falar da mente, sem falar da nossa condição emocional, né? E quando a gente estava conversando entre os integrantes do grupo, eu falei, pensando nas postagens, né, que a gente ia fazer pelo mês de abril, eu fiquei um pouco incomodada como é que a gente ia falar de alimentação, assistência pré-natal, rede de apoio à mulher, todas essas questões que normalmente todo mundo está acostumado a ver o Nezan trabalhar, Uhum. sem falar do momento atual que a gente vive, né? Que cada um aí está aprendendo a lidar um pouquinho. Então, a Fê está aqui com a gente hoje, é Fernanda Blanco, psiquiatra, vai falar para a gente um pouco sobre o que é saúde mental. Eu até me vejo, às vezes, usando um termo que eu não sei se está certo, que é saúde emocional. Então, essas diferenças, né, em relação à emoção. Então, fica à vontade, se apresenta e a gente vai bater esse papo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu adorei o convite, Fê, obrigada. Acho que esse espaço é muito importante, principalmente nessa época de isolamento social. Então, acho que é uma boa forma da gente gerar conteúdo, né, e disseminar um conteúdo. Acho que nessa época é ainda mais importante a gente falar de saúde mental. Acho que saúde como a definição da OMS já diz, é um completo bem-estar, né? Psicossocial, enfim, a gente tem que pensar em saúde como um todo. Uhum, Então, é bem importante a gente falar sobre saúde mental nesse momento em que esse isolamento está colocando a gente numa prova de fogo, né? Então, a gente já sabe de algumas coisas que a gente pode sentir, do que pode acontecer em relação a esse período de isolamento. E eu acho que é importante a gente começar a explicar o que é normal a gente sentir nesse período também, né? Eu vejo que muita gente está se rotulando com sintomas depressivos, com sintomas ansiosos. Acho que rotular nesse momento não é uma boa escolha. Acho que a gente precisa entender o que a gente está sentindo sem gerar rótulo, né? E o que a uhum, gente já sabe que a gente pode sentir nessa época de agora, em relação à saúde mental. A gente uhum, sabe que a gente pode sentir solidão, a gente sabe que a gente pode sentir tédio, a gente sabe que a gente pode sentir raiva. Então, são sentimentos uhum, mais, e é uma coisa que eu tento frisar, de se você que está se sentindo entediado, se você está mais irritada, se você está com um pouco de raiva de tudo que está acontecendo, isso tudo é normal. E aí eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso também. O que ainda é uma reação adaptativa do nosso corpo, que está uhum. numa situação de perigo e o nosso corpo é preparado para responder, né, algumas situações de perigo. E o que a gente tem que entender que a gente realmente precisa de ajuda. Acho Porque que. assim, desculpa, normalmente a gente nem. Não é normal, né? Vamos usar a palavra normal aí. Uhum, Ou aceitável sentir raiva, por sim. exemplo, se sentir triste, né? E aí a gente tem dois sentimentos que não são vistos de uma forma bacana pelas pessoas.
E Uhum. no momento onde você está, cada um, claro, dentro da sua particularidade familiar, às vezes com essa sensação aflorada, né? E aí, como é que a gente lida com isso nesse momento? Isso é uma pergunta importante, né? Primeiro, a gente tem que aceitar o que a gente está sentindo. Eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa que a gente sinta, seja raiva, seja tristeza, é a gente entender e aceitar o que está sentindo e entender que isso é normal, que isso é uma resposta do nosso organismo a essa situação de perigo. O segundo passo é tentar focar no que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar Hum, nessa época de isolamento? A gente hum, pode seguir ao máximo as recomendações das organizações de saúde, evitar sair de casa se possível, se tiver que trabalhar, tentar manter um ambiente o mais limpo possível, com um afastamento social, focar no que a gente realmente tem poder de fazer. Ficar pensando no e se, no que vai acontecer, é bem ansiogênico, ou seja, pode causar muita ansiedade. Acho uhum. que já é bem comentado em todos os grupos de saúde mental que eu tô, com profissionais de saúde mental, que o ideal é que a gente não fique consumindo esse tipo de material sobre as mortes, sobre o número de infectados, que a gente não consuma isso o dia inteiro. Então, o ideal é que a gente estabeleça uma rotina em casa, se possível, ou, né, quem está tendo que trabalhar, que estabeleça uma rotina de trabalho, que tenha esse momento de acordar, de se levantar, tomar um banho, trocar de roupa, tentar manter alguma rotina em casa é muito importante. Tentar ocupar o tempo com outras coisas que não sejam informações sobre o coronavírus. A gente sabe que existe jornal aí na televisão o dia inteiro e isso já não é muito saudável. Uhum. O que mais? A própria mídia, né? Ela tá o tempo inteiro falando só sobre isso, né? Eu estava até comentando outro dia aqui em casa mesmo, falando assim, poxa, eles podiam terminar o telejornal de outra forma. Falou, 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 então agora vamos mostrar outras coisas ou o que Sim, está sendo feito de bom, né? Porque realmente, por mais que a gente tente se blindar às vezes, dá aquela sensação de que você, a sensação de impotência, né? E aquela sensação de que vai acontecer. E até muito interessante, porque eu pedi para as pessoas mandarem perguntas e uhum, recebi às vezes de amigos, enfim, e também aqui pelo Instagram. E aí eu acabei jogando hoje, eu acho, foi ontem, dois sintomas, né? Pelo menos foi o que eu percebi mais das pessoas me mandando. Então, o que que você estava sentindo mais, insônia ou ansiedade? Eu achei que a ansiedade ia ganhar, também. mas não ganhou. A ansiedade, ela ficou com 32% e a insônia ficou com 68%. Então, assim, aí eu não sei, eu queria que você comentasse um pouquinho se é um Uhum. pouco da quebra da rotina, de repente, que é um fator, né, que pode estar provocando essa insônia a mais. E o que que a gente pode fazer para ajudar aí? É isso, são dois sintomas muito relacionados. Primeiro que uma das causas importantes de insônia é a ansiedade. Uhum, Então, um dos principais sintomas do paciente que está com uma ansiedade um pouco acima do normal é a insônia. Então, os dois se confundem. Muitas vezes as pessoas não uhum, entendem o que é uma ansiedade e apresentam como insônia um dos sintomas da ansiedade. Então, as duas estão ligadas. Na maioria das vezes, nessa época de agora, a insônia está, sim, relacionada à ansiedade e também a essa questão de rotina. Quando a gente faz menos coisas durante o dia, primeiro que a gente tem um gasto energético menor. O nosso uhum, metabolismo acaba diminuindo também um pouco nessa época se a gente fica sentado no sofá o dia inteiro, se a gente não pratica uma atividade física. Então, a nossa necessidade de sono já pode diminuir um pouco. uhum, Eu comparo quando vem um idoso reclamar que só dorme 5, 6 horas por dia e chama isso de insônia. Muitas vezes, para um idoso, dormir 5 ou 6 horas por dia é normal, porque a necessidade do organismo dele já é um pouco menor do que a nossa. uhum, Então, o que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco, tanto os sintomas de ansiedade quanto os sintomas de insônia, já que os dois estão bem relacionados. A gente pode, tem alguns exercícios que a gente pode fazer de respiração,
Existe uma respiração abdominal, que é uma que alivia bastante a ansiedade. Existem alguns vídeos no YouTube. Se a gente procurar respiração abdominal, a gente consegue achar isso. Meditação funciona Uhum. bastante. Inclusive, demora pouco tempo para a gente começar a sentir os efeitos da meditação. É, Yoga, prática de exercício físico, importante manter uma regularidade de exercício físico. A gente já consegue fazer isso em casa, não tem desculpa para a gente não se exercitar nessa quarentena. A gente consegue colocar na televisão ou no celular, no YouTube, a gente consegue fazer alguns treinos. Manter uma alimentação mais saudável, evitar alimentos muito gordurosos de noite, por exemplo, pode dificultar um pouco o nosso sono. Tem Tem aqui algumas. perguntando se ansiedade é falta de concentração em tudo que quer fazer, né? O que queremos fazer. Um dos sintomas de ansiedade é essa falta de concentração, sim, tá? Além da irritabilidade, do cansaço, da insônia, uma sensação de inquietação, tudo isso é Uhum. sintoma, sim, de ansiedade. É importante a gente falar também, Fê, que um nível de ansiedade um pouco maior nessa época é normal, é natural. É uma resposta fisiológica do nosso corpo, uma resposta adaptativa. Então, a gente tem que entender quando isso começa a sair um pouco dos trilhos e a gente começar a fazer essas outras medidas né, mudança de estilo de vida para tentar melhorar um pouco isso nesse momento. Você até comentou, a gente estava falando das notícias, e eu tenho visto muito, assim, que o Instagram é uma das redes sociais que, assim, que eu uso no momento, né? Uhum. E as pessoas falando até do efeito rebote, assim, do efeito contrário ao que essa quantidade também de conteúdo que a gente está jogando no Instagram, quantidade de lives que estão acontecendo, né? E eu acho que, assim, que algumas pessoas têm um ótimo humor para falar de determinados assuntos. E eu sigo uma personalidade, enfim, que ela estava fazendo uma ironia e falando assim, não está dando para acompanhar a quantidade de lives, você fazendo todas as suas, todo o seu cardápio, Uhum. praticando yoga, enfim, fazendo aquela lista, né, de coisas e mostrando que isso, na verdade, também pode se virar contra, né? O que eu Sim. estou querendo dizer é que às vezes a gente quer fazer atividade física, trabalhar, produzir. Hoje mesmo eu estava lendo, tento ler bastante coisa em relação à maternidade, né? Então tem se falado muito em como produzir nessa quarentena sendo mãe em home office. Oi. Difícil, Você você quer só sobreviver, né? você só Sobreviver já quer tá bom. passar. Isso. Com todas as atividades da criança ainda, né? Enfim, estão tendo aulas online e tal. Então, como é que você dá conta disso tudo? Se alimentar saudável, fazer a meditação, fazer atividade física. Então, isso também pode gerar, né? Sim, eu acho que a gente tem que entender que se cobrar nesse momento também não é uma boa fuga. Então, a gente tem que entender o que está no nosso controle. É claro que quando eu falo que a gente não tem muitas desculpas para fazer atividade física, não dá para a gente generalizar. Tem gente que tem mais Uhum, dificuldade, tem gente que tem, enfim, algumas dificuldades físicas, inclusive. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o máximo que der não se cobrando tanto. Acho que a rede social, ela traz muita informação boa, mas ao mesmo momento ela traz uma cobrança. E isso já vem de antes desse período de isolamento, uma cobrança estética. A gente só posta as fotos maravilhosas no Instagram, uma cobrança de ser uhum. sempre muito bem sucedido com a família. A gente só vai postar foto com, né, quando o filho tá ótimo, sorrindo para foto, quando o maridão tá em casa, tá todo mundo sem nenhum compromisso, enfim. Essa rede social, essa exposição à rede social, ela pode aumentar um pouco o nosso nível de cobrança. Então, eu acho que o primeiro passo é entender o que está incomodando e o que você está sentindo que você poderia melhorar. Então, acho que essas informações sobre meditação, exercício físico, yoga, uma alimentação saudável, a gente precisa fornecer, porque são coisas simples que podem modificar bastante o nosso dia a dia Uhum. nessa época de isolamento. Mas fazer o que der. Se você não consegue fazer exercício todo dia, não tem problema. Uhum. Você faz 3 vezes por semana. Eu não sei cozinhar, sou péssima na cozinha. Então, tá todo mundo postando um monte de receita. Eu posto quando meu marido cozinha e olhe lá. Então, a gente tem que tentar se cobrar um pouco menos. Isso aí é bem importante a gente falar. Fazer o que é possível dentro da nossa rotina, dentro de quem tem filho, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar também mesmo de casa.
eu acho que essa constatação é bem importante, Fê. Você tocou em dois pontos, assim, que eu achei muito interessante, né? Porque a gente também transfere para o outro, né? Um pouco daquilo que a gente tira um pouco dos nossos ombros a culpa. Porque, assim, a internet está aí. Eu acho importante que as pessoas coloquem conteúdo, né? Sim. Eu não posso reclamar, eu estou falando da minha visão muito pessoal, né? Eu não posso Uhum. reclamar que tem 30 lives no dia. Eu posso escolher assistir uma, duas, né? E essa questão da expectativa versus realidade, né? Que eu acho que esse equilíbrio ainda que a gente de repente não conseguiu encontrar e essa incerteza do quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Tem mais duas perguntas aqui, mas antes de fazer, na sua prática, você está percebendo que o isolamento, né, esse distanciamento social, ele está afetando várias, assim, as mulheres principalmente, ou Eu vários acho gêneros? que todo mundo, acho que tem uma questão importante relacionada à mulher, que é o nosso acúmulo de trabalho. Eu não sou mãe, então não tenho como falar especificamente disso, Uhum. mas o que eu percebo das minhas pacientes é que existe uma cobrança ainda maior. Por mais que homem e mulher estejam em casa, a cobrança em cima da mulher muitas vezes é diferente. Isso é uma questão cultural, né? Uma questão que já vem de bastante tempo. Já tenho percebido, tanto em pacientes minhas, a maioria das minhas mulheres, né, é de mulher, das minhas pacientes são mulheres, e já venho percebendo tanto uma piora de sintomas ansiosos em quem já vinha tratando algum quadro de depressão ou de ansiedade, quanto o início de sintomas importantes de ansiedade em quem nunca teve e está se deparando com algo que não conhece. E no meu plantão de psiquiatria, eu faço plantão em emergência psiquiátrica. Eu já venho percebendo também um aumento expressivo da quantidade de pessoas que procuram um plantão de uma emergência psiquiátrica com sintomas ansiosos importantes, ataques de pânico ou sintomas depressivos. E o impacto já é importante, já existem alguns artigos científicos, inclusive, falando disso, Fê. Por isso que é legal a gente falar sobre saúde mental, porque a tendência é que aumente muito os transtornos mentais nessa época, e que isso pode permanecer por mais um tempo quando esse isolamento acabar também. Eu estava lendo no site do OMS, não peguei nenhuma revista específica da sua área, mas falando até que a importância da gente permanecer ligado nos nossos sintomas até no pós-período, Sim, pós-Covid, né? Acabou o coronavírus, porque uhum, algumas pessoas elas não vão apresentar os sintomas agora, elas sim. vão apresentar os sintomas num outro momento, né? Ou algumas pessoas vão Mesmo. começar a apresentar esses sintomas agora e eles podem perdurar para depois desse período de isolamento também. Então é importante a gente entender o que é um nível considerado razoável de ansiedade. Medo é normal, tá todo mundo com receio, com medo da doença, com medo de perder alguém querido. A gente tem que falar sobre isso, se isso realmente atrapalhar no seu dia a dia, se é uma ansiedade que, por exemplo, te deixa com uma insônia importante, te deixa com sintomas físicos importantes, um cansaço muito grande, não consegue fazer nada porque não tem concentração, se tem episódios de palpitação, de taquicardia, aí a gente já começa a entender que essa ansiedade pode estar um pouco fora do que a gente considera normal. Tem Uhum. algumas perguntinhas aqui. Oi, gente. Para quem está entrando agora, boa tarde. Olá. Bastante gente falando que sente isso, né? A Nath. Oi, Nath. Tem uma Nath, minha pergunta de. mãe. A dela nós respondemos. Isso. Tem uma aqui É, sobre exposição aos meios digitais e também pode levar à insônia. pode. Isso aí já é uma questão que, em pacientes que têm insônia, a gente já tem que orientar a diminuir um pouco essa exposição de tela que a gente chama, que é TV, televisão, celular, tablet, qualquer tipo de tela. Essa luz da televisão e do celular, ela já atrapalha bastante, ela já ativa o nosso sistema nervoso central e já atrapalha bastante o nosso sono. Então, o ideal é a gente colocar o celular naquele modo noturno, para quem tiver um celular que faça isso.
Uma outra atitude que a gente poderia ter é comprar um óculos de cor âmbar, que existe também no Mercado Livre. Existe um óculos que filtra essa luz azul, que é a luz que ativa o nosso sistema nervoso central e dificulta um pouco o sono. Então, controlar essa exposição de tela de um modo geral. Televisão, não estou vendo notícia, mas estou vendo televisão até muito tarde. Isso pode sim dificultar o nosso sono. Já é uma relação que a gente conhece há bastante tempo, tá? Okay. E você percebe também alteração nas crianças? Você trabalha com público infantil? Eu não trabalho com público infantil. Sei que as manifestações de ansiedade nas crianças também estão aumentando. Conversando com alguns colegas que trabalham, são jeitos diferentes de demonstrar ansiedade. Eu não vou entrar muito nisso porque eu trabalho com adultos, mas a gente já tem percebido isso em criança porque a rotina das crianças mudou muito também. Então, estabelecer uma rotina para essas crianças, acho que é ainda mais importante do que estabelecer uma rotina para a gente. Quem está com filho em casa, tentar manter uma rotina de acordar mais ou menos no mesmo horário, tentar fazer alguns deveres, umas tarefas, atividades lúdicas, estimulando a prática de exercício físico, mas com atividades mais lúdicas. A gente não vai colocar uma criança para fazer um treino de aplicativo, mas a gente pode estimular isso com algumas atividades. Aqui na vila eu já vi circuitos nas varandas, né, de fazer como se fosse uma Olimpíada, e aí pula ali, volta e faz um circuito, tentar fazer isso. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. A criança, de uma forma geral, e até como mãe, precisa de rotina. Ela fica melhor e a gente também fica melhor, porque segue certinho, né? Senão a criança também vai mudar o sono, vai começar a dormir mais tarde, vai começar a acordar mais tarde. Isso aí pode trazer algumas consequências que depois é difícil da gente regularizar. E aí eu acho que volta na sua fala inicial de que a gente tá falando aqui algumas coisas, mas a gente vai se perceber, né? Vai perceber a minha realidade, a realidade da minha família e fazer. Eu gostei muito da sua frase. Faz o que dá. Faz o que é possível. Eu falo para as minhas pacientes mães, assim, as pacientes mães que têm esse tipo de preocupação e você já é a melhor mãe que você pode ser. E é isso que a gente quer. Que você seja o melhor que você pode ser para a sua família, para o seu filho, dentro de um limite. A gente não é super-heroína, né? A gente tem as nossas limitações, os nossos medos. E eu acho que isso é bem importante frisar. É fazer o melhor que der. E já tá muito bom. Tá bom. Tem uma pergunta sobre alimentação. Foi a Carol aqui que perguntou como evitar descontar a ansiedade na comida, né? E aí, se você quer falar, eu complemento você. Isso, acho que é até importante eu falar um pouquinho do meu lado e você falar um pouquinho do seu lado. O que eu acho legal falar, que nem todo mundo tem uma noção, de um poder afetivo que a comida tem pra gente. A gente foi acostumado quando a gente faz alguma coisa de bom, quando criança, a gente recebe como prêmio um sorvete, um chocolate, a gente tem essa recompensa de comida e geralmente uma recompensa de doce. Então é uma coisa que a gente acaba levando sim para nossa vida adulta. Porque quando a gente passa por um momento ruim, a gente quer se consolar com doce. E quando a gente faz alguma coisa de bom, a gente quer se parabenizar, digamos assim, com o doce. Então a gente tem uma questão afetiva muito importante de recompensa com doce. A gente está passando por um momento ruim, a gente quer se recompensar com comida e com doce. A gente tem que entender que esse período de isolamento vai acabar e que a gente vai ter algumas consequências dessa alimentação não tão saudável. É claro que a gente comer um chocolate, a gente acabou de passar pelo domingo de Páscoa, a gente não pode ser radical em nenhuma área da nossa vida e a alimentação não é diferente. A gente tem que entender que esse período de isolamento aumenta assim, a nossa ansiedade, isso pode sim aumentar a nossa vontade de comer doce. Entender isso é o primeiro passo. O segundo passo, que eu considero importante, é a gente entender que a gente não pode se parabenizar ou se consolar com doce, e entender que a gente tem algumas consequências do que a gente vai fazer agora. A gente tem que se responsabilizar um pouco também. Então, eu tive uma paciente que me falou que foi no mercado, fez todas as compras para ficar um mês em casa sem precisar ir no mercado. Perguntei, o que você comprou?
chocolate, biscoito, leite condensado para fazer brigadeiro. Então, assim, a gente já está se preparando para aumentar muito o consumo. A gente tem que tentar dosar um pouco do que a gente vai ter em casa também para comer, já que a vontade vai dar, porque a gente vai querer essa recompensa. O que você acha disso, Fê, em relação à nutrição? Eu acho assim, primeira consideração que eu faço, concordo com a sua fala, é que a gente precisa entender que a gente está num momento diferente da vida de todo mundo. Uhum. A gente tinha feito planos aí, ou quem não faz planos, mas enfim, um ano que é totalmente atípico, que a gente nunca viveu, pelo menos a nossa geração nunca viveu, né? E a gente tem que entender que essa situação atípica, ela também vai ser refletida na alimentação, por exemplo. De repente, por estar mais tempo em casa, a gente vai... Aí a gente tem que ver muito a individualidade, né, de cada um. Vai ter aquele que vai se enveredar mais para a cozinha e vai querer cozinhar, que vai querer experimentar, fazer coisas novas porque não tinha tempo antes. Mas vai ter aquela pessoa que, pelos sintomas que você falou, vai ter essa situação, é muito também da relação que a gente tem com o alimento, né? E de repente não vai querer cozinhar, vai querer comprar tudo pronto, vai querer pedir comida pronta. A gente também tem outras situações aí, são muito mais adversas, né? De pessoas em situações de insegurança alimentar por questões econômicas. Então, assim, a gente tem um leque aqui de coisas que a gente poderia pensar. E além disso tudo, a gente tem que entender que cada um tem a sua relação própria com a comida, né? Depois que a gente terminar essa live, eu vou botar lá no Stories, eu vou indicar algumas ex-alunas nossas que trabalham com essa parte comportamental e falam dessa questão da nutrição por afeto, nutrição com memória. Porque é isso que você falou, a gente constrói as nossas memórias e o alimento está dentro dela. E a minha memória alimentar ela é diferente da sua, né? Falando aqui de uma forma bem pessoal, quem convive comigo de pertinho sabe, né? O quanto eu sou uma formiga, o quanto eu gosto de comer um doce, principalmente depois do almoço. Termino aquele almoço e sinto já o gosto do doce. Agora, a vida, como você bem falou, é um equilíbrio. Em situações normais, a gente vai equilibrar o nosso dia a dia. Há dias que a gente vai se permitir mais, tem dias que a gente vai se permitir menos. Agora, eu acho é a minha opinião, eu não sou estudiosa dessa parte, mas a minha opinião nesse momento, se eu posso dizer alguma coisa para quem está ouvindo a gente, é ter calma, até para não criar aí, eu sei que você trabalha com transtorno alimentar, né? Para você, nesse momento, não culpar a comida pelo aquilo que você está passando. Então, comeu a mais? Ok, hoje comi a mais, vamos ver, amanhã é outro dia, né? Abre a janela, amanhã é outro dia e a gente vai viver, não, nem culpando, nem romantizando o alimento. Mas eu vou indicar depois lá no Stories alguns perfis e já fazendo propaganda dos amigos, né? Eu vi lá no curso de nutrição que amanhã, se eu não me engano, essa semana, vai ter uma live também de um projeto que é da universidade, parceria entre a universidade, que é o Comer Pra Quê? E eles vão falar exatamente como é que está a sua alimentação em quarentena. Então, acho que vai ser bom para quem quiser aprofundar quem um pouco mais. Tem muita gente em dúvida sobre essa questão de alimentação. Acho que a palavra dessa época de isolamento é equilíbrio. Acho que não existe palavra melhor para isso. A gente tem que tomar cuidado, sim, com comportamentos relacionados a transtornos alimentares. A gente não pode tentar compensar um domingo de Páscoa que a gente comeu mais chocolate, com um dia inteiro sem comer, ou com exercício físico de 3 horas. A gente tem que tomar cuidado com alguns comportamentos, entender que não são exceções que vão causar um ganho de peso excessivo ou uma mudança contínua do seu comportamento alimentar. Acho que é bem importante a gente falar sobre equilíbrio. A gente tem, como você falou, a rede social tá cheia de gente postando receita fit, treino em casa, aquele treinozinho que passa rapidinho, que eu acho super legal. E quem não tá conseguindo fazer aquilo, muitas vezes está se sentindo um pouco culpado, né? Acho que esse sentimento de culpa pode atrapalhar bastante a gente também nessa época. Fê, a gente já está caminhando aqui para o nosso caminho final. Você lá no plantão, enfim, ou mesmo em consultório,
Quem não faz acompanhamento, mas, por exemplo, nessa situação a gente não está podendo sair de casa, né? Então, se eu me vejo numa situação com sentimentos que eu não sei explicar, que eu preciso de ajuda, né? Nesse momento de isolamento, o que que vocês estão recomendando? Tem algum telefone, tem algum serviço, alguma coisa que a gente pode ligar, que a gente pode conversar? Qual é o melhor caminho pra Tem um gente? serviço da Secretaria daqui do Rio, do Estado do Rio, que disponibiliza uma rede social, telefones. Eu compartilhei nos stories, eu vou compartilhar de novo hoje, então. Ah, que bom, eu Já tem reposto um lá. retorno de algumas. Isso é só para o Rio de Janeiro, mas já tem um Uhum, retorno de algumas pessoas que conseguiram acesso. Esse grupo ainda está focado em pessoas que são parte que têm fatores de risco. Então, idosos, diabéticos, hipertensos, quem tem alguma doença crônica. Ele ainda está focando, né, nesse público, mas eu acho que já é uma ajuda importante. A gente tem como fazer, hoje em dia, a gente tem como fazer terapia online. Eu acho que o primeiro passo para quem está entendendo que não tem alguma coisa fluindo muito bem nessa época, uma ansiedade um pouco acima, acho que o primeiro passo é procurar um psicólogo. Para entender o que você está sentindo. O psicólogo ajuda muito. Eu não sou psicóloga, mas o psicólogo ajuda muito a entender o que você está sentindo. O psicólogo, ele vai conseguir entender se você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, se talvez você tenha um caso que a gente precise medicar ou não. O psicólogo pode ajudar muita gente nisso. E o Conselho de Psicologia já liberou atendimento online. E uhum. já conheço alguns psicólogos fazendo alguns valores mais sociais. Tem alguns números de psicólogos que às vezes compartilham para mim de atendimentos populares mesmo. Acho que essa seria a primeira atitude. E é claro que se você tá com sintomas muito exacerbados, não tá conseguindo dormir, aí já seria interessante procurar um atendimento psiquiátrico que também já está sendo feito online. A telemedicina foi autorizada só nesse período de isolamento. Que ótimo. Depois, então, a gente faz essa troca aí de informações e a gente Isso. compartilha, né? Eu deixo salvo também, que aí quem, né, tá assistindo e ficou curioso, ou às vezes precisa indicar para alguém, né? Fica lá Uhum. a informação. Eu, Não sei se ficou nossa, alguma dúvida aqui. eu procurei que Vamos não tem ver se. comentário sobre equilíbrio, né? Manter o equilíbrio entre a comida e a queima, comer e se movimentar. Tem É muito coraçõezinhos, tem importante. coisas lindas, assim. Olha, eu tô amando esse momento. Tenha um boa tarde. Ah, tem pra gente finalizar, né? Que a gente já falou um pouco, mas pode resumir. Uhum. A Edna tá perguntando como não surtar nessa quarentena. Pergunta de US$ 1 milhão, Edna. Isso Vamos lá. aí é uma pergunta complexa e tem uma resposta complexa também, Edna. Aham. Acho que eu falei um pouco sobre a gente tentar focar no que a gente tem controle, que é importante. A gente não consegue ter controle do que vai acontecer no Brasil ou no mundo, a gente não tem esse controle. A gente não tem controle do número de infectados, do número de mortes. A gente tem que entender que a gente não tem como controlar tudo. Isso é um primeiro passo que eu considero bem importante. Entender que a gente não consegue controlar tudo e tentar controlar o que a gente pode, que são as nossas atitudes, tentar ajudar as pessoas próximas. A gente já tem uma rede de apoio muito legal acontecendo. Acho que divulgar essas ações boas também são importantes. Tentar focar no presente, tentar evitar consumir informações sobre a doença o dia inteiro, tentar cuidar da nossa saúde na medida do possível, fazendo o que é possível em relação à alimentação, em relação ao exercício, tentar abrir um pouco a mente para coisas que não são tão comuns para a gente, para os ocidentais, como meditação, yoga. A gente pode tentar por vídeo, a gente tem algumas opções hoje em dia. Então, eu acho que é basicamente isso. Entender o que você está sentindo, aceitar o que a gente está sentindo. Se você está ansiosa, vamos aceitar que você está ansiosa, que você pode ficar ansiosa. Algumas pessoas me falam, eu não tenho motivo para sentir o que eu estou sentindo, porque eu tenho um emprego, eu estou em casa, eu não estou me arriscando, mas eu estou sentindo. Então, aceite que você está sentindo essa ansiedade. E que isso é uma reação, né, adaptativa e que a gente está autorizado a sentir, a gente tem que aceitar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Acho isso bem importante de frisar.
A pergunta dela foi ótima, né? Ajudou a gente a resumir. E tem mais Verdade. uma aqui só para a gente finalizar, Fê. É do GPNUD, que é um grupo que trabalha e estuda, né, idosos. E o grupo está perguntando se essas consequências do isolamento elas ocorrem de forma diferente nos idosos e como atuar para esses casos. Então, sim, os idosos fazem parte do principal grupo de risco dessa pandemia. Então, primeiro a gente, infelizmente, vê alguns comentários como coronavírus só mata idoso. Nossa, quantos idosos a gente não tem? Todo mundo aqui convive ou conhece algum idoso. Então, falar que só acomete idoso, imagina como é que esses idosos não estão se sentindo descartáveis nesse momento. A gente tem um isolamento, muitos idosos não estão mais convivendo com alguns membros da família por conta do isolamento. Tem idoso morando sozinho, em uma situação até de vulnerabilidade. É importante a gente ficar de olho nisso. De novo, eu vou divulgar o número da Secretaria do Estado para apoio psicológico, que engloba idosos que fazem parte do grupo de risco. Já tive feedbacks positivos em relação a isso, de idosos que conseguiram conversar, conseguiram desabafar, existe uma escuta qualificada, uma escuta profissional. A gente tem que prestar atenção, sim, eles estão mais expostos, tanto à doença quanto às manifestações de saúde mental em relação a essa doença, sim. Pensar que muitos idosos, né, se mantinham até mais ativos, participando, às vezes, do cuidado com os netos, né, estão impedidos de realizarem suas atividades físicas regulares, que são, na maioria das vezes, o seu grupo de amizade, né? Então, se pra gente é difícil ficar nesse isolamento, imagino que para eles, exatamente como você falou, uma insensibilidade, né, de alguns canais ou de algumas falas, focando na idade, né, focando na vida idosa, né, como se isso fosse algo a não ser levado em conta, né? É verdade. Então, A Ju Cardoso colocou um comentário aqui. Oi, Ju, que tem um estudo dos casos no Brasil de pessoas fora do grupo de risco e a obesidade é o maior risco. A obesidade já está sendo considerada um dos principais fatores de risco, sim, para essa infecção. Tanto colegas que estão trabalhando em unidade de terapia intensiva, em emergência, já estão vendo que obesos têm uma evolução muito mais rápida. Geralmente eles precisam ser entubados de uma maneira mais rápida e já tem sim algumas evidências mostrando que essa doença é bem pior em pacientes obesos. Isso aí é uma verdade, por isso que é importante a gente falar de alimentação, de acompanhamento nutricional. Acho que o Conselho de Nutrição também permite atendimento online. Sim, está permitindo nesse momento. Eu acho que para quem já estava há bastante tempo querendo começar um acompanhamento e não começava por falta de tempo, ou porque a gente tem que marcar uma consulta, fica um pouco mais complicado, também é um momento que, por que não? Já que a gente está com essa disponibilidade, algumas pessoas estão com essa disponibilidade um pouco maior, acho importante marcar uma consulta também, Fê. Olha, gente, eu agradeço aí, as perguntas foram ótimas, né? Foi nossa primeira experiência de live aqui. Passou rapidinho. Passou muito rápido. Eu vou tentar deixar salvo aqui, vou ver como é que me ensinaram aqui, como é que eu vou deixar salvo. Eu quero, de novo, agradecer a Fernanda Blanco, que é psiquiatra, minha vizinha quase aqui. Aceitou estar com a gente hoje, nessa tarde, falando sobre essa questão da saúde mental. Lembrando que saúde mental, ela faz parte, nós somos seres complexos, nós somos seres inteiros, então não tem como a gente falar só de corpo sem falar da mente, né? E os profissionais estão aí, ela vai deixar os canais depois de atendimento, eu também vou procurar outras referências para a gente deixar nos stories. E acho que a mensagem final que fica é que estamos todos literalmente no mesmo barco, né, Fê? Para alguns de uma forma mais complicada, para outros talvez de uma forma mais leve. E talvez acho que a minha fala final, eu vou deixar você encerrar, tá? Seria: não vamos nos comparar com os outros, né? Então, se a amiga está conseguindo dar conta de produzir, de fazer aula fitness e fazer receita
vegana bacana, que bom. Eu vou fazer o que você disse mesmo, vou fazer o que dá, o que tá dando, e é isso. E aí a gente vai tentando ser feliz, assim, Isso né? aí. Vou deixar você encerrar a nossa live. Muito obrigada, viu? Queria agradecer também o convite. Acho esse espaço muito importante. Acho muito legal a gente tentar trazer um pouquinho de conteúdo. Duas áreas que estão muito relacionadas: nutrição, saúde da mulher e saúde mental. Não existe uma coisa sem outra, né? Gostei muito das perguntas. Estou me disponibilizando a tirar algumas dúvidas. Se né, por algum motivo ficou alguma dúvida, pode me mandar um direct, pode me entrar em contato comigo pelo Instagram. Obrigada A por gente essa que agradece. tarde. Foi muito bom. Parabéns pela iniciativa de trazer alguns conteúdos importantes relacionados à saúde da mulher. Acho que mais do que nunca a gente falar sobre isso. Então é Obrigada, isso. Fê. Obrigada. A gente que Foi agradece. ótimo. Beijo, gente. Muito obrigada Beijo, quem assistiu gente. aí. Obrigada, Beijo. gente. Tchau. Tchau, tchau.